Já? Boa noite a todos. Hoje nós estamos com o nosso amigo Mauro de Itápolis. Mauro, nossa gratidão mais uma vez. Mais uma vez na nossa casa, né? O Mauro já é um amigo querido. Tem um modo de falar sensacional. Se vocês que estão entrando agora, não percam esse bate-papo, né? O tema de hoje é uma afirmação, porque estamos frios e indiferentes. Não é uma pergunta, né? Nós estamos afirmando, então nós vamos ter uma explicação sobre isso, né, Mauro? Eu queria agradecer a todos que estão conosco pelo Facebook e convidar a todos para uma oração, né? Para a gente harmonizar o ambiente. Todos sentem-se confortavelmente. Vamos desligar do nosso dia a dia, do nosso dia, né? Pensamentos atribulados, pensamentos às vezes ainda no trabalho, preocupações do dia. Vamos tentar acalmar o nosso pensamento e fazer uma conexão com Deus, nosso Pai. Pai de amor e bondade. Em primeiro momento, em agradecimento a essa oportunidade de estarmos juntos. Primeira oportunidade de mais um dia sempre, de acordarmos, e cada dia é uma oportunidade de nós sermos um pouco melhores do que fomos ontem. Cada amanhecer é uma página que se renova, uma página em branco para a gente poder tentar corrigir e melhorar a nós como seres humanos e tentarmos sermos um pouquinho, se espelhar no exemplo de Jesus e no acordar a gratidão de Deus por tudo e tentar sempre olhar o nosso próximo como Jesus pediu, amando como a nós mesmos. Gratidão, Pai, então, por essa oportunidade. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, como eu gosto tanto de me referir, porque esse Jesus para mim é um Jesus próximo, um Jesus que não está na cruz, é um Jesus alegre, um Jesus sorridente, um Jesus próximo mesmo, onde a gente pode encostar mesmo a cabeça no ombro desse amigo e chorar as nossas mágoas e ter de novo o equilíbrio necessário espiritual que tanto precisamos. Jesus está sempre de braços abertos, basta um passo nosso em sua direção. Muitas vezes nós não ouvimos, não sentimos Ele nos levantando de tantas quedas. Gratidão, Jesus, por esse amor imenso, imensurável por nós, irmãos tão pequeninos e egoístas que ainda somos. Agradeço a espiritualidade amiga que acompanha o trabalho desta casa de oração, que já preparou este ambiente, já preparou o nosso irmão. Pedimos a espiritualidade, nossos mentores, que o intuam e que nos ajude também a entender o que aqui for falado, com muito carinho. Eu sei que o Mauro veio com muito carinho, muito amor para passar. E que todos vocês que estão nos ouvindo recebam esse amor nosso e de Jesus. Jesus está conosco e com vocês que estão nos assistindo. Deixem as suas águas para que nós possamos, com o passar do estudo, a espiritualidade já vai trabalhando e fluidificando essa água de acordo com a necessidade de cada um. Gratidão mais uma vez pela oportunidade, gratidão, Mestre, por esse carinho e esse amor, que assim seja. Mauro, coloque você. Tá bom assim? Tá ótimo. Fique à vontade, só aguenta aí. Tá Dá ótimo. licença. Deixa eu colocar mais.
mais um pouquinho para cá. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, para que a viagem ao Evangelho de Jesus possa enriquecer os nossos corações, trazendo esclarecimentos às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, às nossas necessidades. Mas acima de tudo que nesta noite no Evangelho ele possa ser todo transcorrido com alegria, com esperança e com certezas de que vamos encontrar muitas respostas que buscamos. E na noite de hoje nós trouxemos para o Evangelho o questionamento: por que estamos tão frios e indiferentes? E este título nós resolvemos, assistindo a uma palestra de Felipe Seabra, trazer o conteúdo desta palestra, deste expositor do Evangelho, pela riqueza do seu entendimento, pela riqueza da sua explanação, por tratar de um assunto tão importante, mas de uma maneira assim muito simples, muito concisa e muito esclarecedora. Por que estamos tão frios e indiferentes? Assunto que foi desenvolvido dentro das orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que nos fala sobre fora da caridade não há salvação. Nós temos uma grande fortuna em nossas mãos, um tesouro extraordinário, em que não existem palavras ou não existem considerações que possam traduzir a grandeza desse instrumento, desse presente que a doutrina trouxe às nossas mãos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo seu conteúdo, pela sua riqueza, pelos grandes esclarecimentos que nos trazem, por fundamentações nas nossas questões, nas nossas dúvidas. Então nós sempre buscamos os assuntos que vamos tratar, encontrá-los dentro do Evangelho. E não é diferente nessa noite quando procuramos, no desenvolvimento do título Por que estamos tão frios e indiferentes, fazê-lo dentro das premissas, dentro das bases do Evangelho. Nós ficamos nos perguntando o que está acontecendo conosco no dia de hoje. Por que tanto sofrimento? Por que tantos enfrentamentos? Por que tantos questionamentos? Por que tantas aflições, tantas dores, tantas mágoas, tantos rancores e tantas decepções? Temos uma dificuldade muito grande em tocar as nossas feridas. Quando Santo Agostinho recomendou a todos nós, e está no Livro dos Espíritos, que o homem faça o que Jesus recomendou: conheça a ti mesmo, como medicação eficaz no tratamento das nossas dores e das nossas aflições. Conhece a ti mesmo, que foi a recomendação que Jesus nos trouxe, a recomendação que Jesus nos deixou. Então, é partindo deste princípio que vamos buscar as causas das nossas dores, das aflições, dentro dos nossos corações, dentro daquilo que está dentro de nós. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos permitir ou não
que as coisas penetrem em nós. Tudo depende da nossa permissão. A felicidade e a alegria, ela penetra em nossos corações quando nós permitimos que assim aconteça. Mas as dores e as aflições também penetram em nossos corações quando assim nós permitimos que aconteça. E se hoje estamos nesses momentos tão difíceis, vamos considerar que as razões estão aqui, guardadas nos nossos corações, guardadas nos nossos pensamentos, que refletem as nossas palavras e as nossas reações. O que acontece conosco? Quando vemos nesse momento de tanta dificuldade, que muitas vezes nós estamos indiferentes às situações alheias, aquilo que acontece ao nosso redor. Estamos vendo hoje tantos corações amargurados, contritos, angustiados, quantas pessoas passando necessidades de ordem material, de ordem afetiva, de orientações, de carinho e de afeto. E ficamos nos perguntando por que, muitas vezes, nós vemos as coisas acontecerem ao nosso lado e nós não tomamos providências, nós não participamos, nós ficamos indiferentes, porque muitas vezes ao vemos algo difícil acontecer, nós pensamos assim: outro vai fazer, eu não tenho nada a ver com isso, e estamos indiferentes aos acontecimentos ao nosso redor, mesmo que muitas vezes encontremos as pessoas caídas, não caída materialmente, não tão somente caída fisicamente, mas caídas emocionalmente, afetivamente, no seu equilíbrio psíquico e espiritual. A nossa vida é tão corrida, os nossos afazeres, tudo muito rápido, tenho tantas coisas a realizar, que muitas vezes nós passamos indiferentes àquilo que está à nossa volta. E nós ficamos nos perguntando, vendo tudo isso acontecer e esperando que alguém faça alguma coisa. Exemplificando, temos ali um acidente que aconteça, nós não paramos, nós não estacionamos o nosso carro, nós não socorremos, não acudimos à pessoa, porque outro vai passar e vai fazê-lo, mas nós mesmos não fizemos. Seguimos em frente porque estamos apressados. Então nós nos perguntamos, Deus vendo tudo isso, vendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos, essa nossa indiferença, o que Deus pensa de tudo isso? O que Deus espera de nós? Como Deus nos vê nesse momento? O que nós poderíamos fazer para atender às suas orientações, as orientações que Jesus nos deixou. E nós vamos buscar toda esta explicação, todo esse entendimento, baseado na orientação do Evangelho, naquilo que nos traz o caminho, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Quando um dia um senhor da lei, um doutor, faz uma pergunta a Jesus, o que deve o homem fazer, o que ele deve fazer para alcançar o reino dos céus? Isso está descrito no Evangelho em Mateus. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse a Jesus: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? O que você lê nela? E o doutor da lei lhe responde:
Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondeste muito bem, faz isso e você viverá. Mas este homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Mestre, quem é o meu próximo? E Jesus, tomando-lhe a palavra, disse-lhe: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que os despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido o homem caído, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, ao chegar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e os enfaixou. E tendo colocado sobre o seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tendo bastante cuidado com este homem, e tudo o que despender a mais, eu vos pagarei no meu regresso. E Jesus pergunta: qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. São citações em Lucas 10, 25 a 37. Esta parábola que Jesus nos traz, ela tem uma profundidade, um alcance, uma grandeza extraordinária. Resume de uma maneira muito clara e objetiva o seu principal objetivo por estar entre nós. Quer nos trazer uma maneira diferente de ver a vida, com os olhos do amor, da caridade, da compaixão e da benevolência. E Jesus deixa claro as atitudes daquele que foi grande do coração. O primeiro, um sacerdote que não praticou aquilo que um levita, que também possuía conhecimento das leis, passou longe daquele homem que estava caído ao chão. E um samaritano, um viajante, e o samaritano entre os judeus naquela época era tido como uma pessoa de uma categoria, de uma classe inferior, tratavam até com preconceito e desprezo os samaritanos. Foi aquele que parou e realizou aquilo que Jesus nos ensinou. Esta parábola nos leva a considerar 3 pontos muito importantes. 3 etapas que podemos analisar a conduta daquele samaritano. E o primeiro ponto, e ele é aquele que nos estenderemos um pouco mais, é o samaritano
parou quando ninguém mais parou. Segunda atitude dele, sentiu o que ninguém sentiu, teve piedade e compaixão. E o terceiro ponto importante, fez o que os outros não fizeram. Atentando de uma forma mais intensa a esses três tópicos, vamos focar agora no tópico 1. Parou quando as outras pessoas não pararam. O homem moderno vive hoje uma correria muito grande, uma busca muito grande, uma condição muito duvidosa. Nós encontramos viajantes caídos ao chão que caminham conosco, pessoas feridas, nós também feridos e muitos que estão conosco feridos, caídos nas dores, das depressões, da ansiedade, do abandono, do sofrimento, e estão ao nosso lado, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, no convívio social, no convívio espiritual religioso, caminham do nosso lado. Muitas vezes estão feridos, mas não falam. Alguns feridos materialmente, pelas privações, pelas dificuldades que passam. Outros feridos no seu equilíbrio psicológico, pelos desarranjos, pelos desajustes que enfrentam. Outros desequilibrados dentro dos questionamentos da espiritualidade, outros dentro do desequilíbrio, do desarranjo e das confusões de ordem afetivas. Muitos daqueles que estão feridos sorriem, caminham, mas por dentro, coração apertado. Outros tantos estão em dores físicas, em padecimentos, com privações materiais, não tendo o mínimo necessário. Estão conosco em sofrimentos. Outros estão em crises profundas, encarcerados pelos crimes que cometeram. Outros em hospitais, outros em enfermarias, outros em presídios, cadeias, outros desvalidos ao chão e tantas outras situações desconfortáveis, difíceis, que nós e as outras pessoas passamos. Somos, de alguma forma, um desses convalidos, um desses viajantes machucados pela estrada da vida. E nós passamos e sequer muitas vezes notamos isso. O samaritano parou quando os outros não pararam. Ele tinha um animal, mercadorias, tinha determinada posse, tanto é que pagou as despesas para o atendimento daquele homem. Tinha um objetivo, um trabalho a ser feito, mas mesmo assim ele parou o seu tempo para atender aquele homem. Ao vê-lo ao chão, a sua prioridade, o seu objetivo passou a ser outro. E assim ele o fez. Há uma história num livro editado nos Estados Unidos, cujo autor é um homem de algumas obras interessantes. Ele conta que um grupo de religiosos fez uma experiência baseada na parábola do bom samaritano. Então ele pegou alguns divulgadores, essas pessoas pegaram alguns divulgadores, alguns aprendizes do Evangelho e colocaram em uma sala para proceder uma experiência. Falariam sobre que eles teriam que fazer uma pregação, uma evangelização, uma palestra em algum lugar
em uma escola ou um teatro, e que o tema seria a parábola do bom samaritano. E ele falou, o expositor, o orientador daquele grupo, disse: nós vamos fazer esse trabalho, vocês vão sair aqui dessa sala e vão para esses lugares onde haverão as pregações, porque as pessoas já estão os esperando. Para o primeiro grupo ele disse: olha, vocês têm que se apressarem para fazer essas pregações, essas palestras, esses evangelhos, porque as pessoas já os estão esperando e vocês já estão atrasados. Então, por favor, acelerem. E ao outro grupo ele disse, aquelas pessoas saíram da sala, e ao outro grupo ele disse: olha, vocês devem seguir para fazer o evangelho, as pessoas estão esperando, mas ainda há algum tempo para que vocês possam caminhar de uma forma mais tranquila. Há tempo até o momento do evangelho. E todo aquele grupo saiu. Os dois grupos saíram para então fazer as suas pregações. E o resultado interessante dessa pesquisa: no primeiro grupo, aqueles que foram orientados para se apressarem porque já estavam atrasados, eles aceleraram a sua marcha. Entretanto, foi colocado no caminho dos dois grupos um homem nas condições daquele homem caído na estrada, um homem machucado, um homem ferido. E o que fala os estudos desses pesquisadores? Que somente 10% daquele grupo, do primeiro grupo, que foi dito que eles teriam que apressar a sua caminhada porque eles já estavam atrasados, somente 10% parou para socorrer aquele homem ferido, que estava no meio do caminho, retratando a condição da parábola de Jesus. Do segundo grupo, somente 63% das pessoas pararam para acudir aquele figurante que apresentava ferimentos. Interessante dizer que muitas vezes nós nos encontramos nas condições do primeiro grupo. O mundo moderno diz que nós já estamos atrasados, que nós estamos sendo compelidos a disputarmos, a sermos eficientes, que nós não podemos perder tempo. E embora estejamos com sentimentos dignos dentro dos nossos corações, a pressa nos torna indiferentes. Aqueles que se encontram no nosso caminho, em busca daquilo que nós objetivamos e colocamos como principal, nós vamos passando ao largo, nós vamos deixando de observar o que está no nosso caminho e onde encontramos pessoas que estão precisando de nós, da nossa atenção, porque nós estamos dando valores em demasia àquilo que não é prioridade para nós. E quando fazemos isso, todos nós chegamos a uma condição de extrema miséria interior, frios e indiferentes. Muitas vezes nós temos no nosso grupo de WhatsApp, de Facebook, uma série de seguidores, amigos. Entretanto, quando algumas dessas pessoas se apresentam numa condição mais delicada, ou não concordam com alguns dos nossos posicionamentos, ou fazem alguma coisa que nós não gostamos, o que nós fazemos? Nós apagamos a mensagem, ou deletamos, ou tiramos do nosso grupo essas pessoas. São pessoas que muitas vezes podem estar feridas. Nós estamos indiferentes, nervosos
ansiosos, estabelecemos como prioridades valores descartáveis. E vamos ver muitas vezes essas experiências em nossos lares. Dentro de muitas famílias, dentro da nossa família, temos ali filhos, e um filho aplicado, estudioso, outro menos atento, menos disciplinado, que dá mais trabalho. E na nossa agitação, na nossa pressa, no nosso nervosismo, na nossa ansiedade, nós começamos a comparar um com o outro. Aquele teu irmão faz tudo direitinho e você tão atrapalhado. Perdemos a paciência, estamos indiferentes àquilo que está acontecendo com outro filho. E nos esquecemos que nenhum filho é igual ao outro, que tem necessidades, condições diferentes umas das outras. E nós não percebemos. Estamos frios e indiferentes. Quando nós assistimos alguns vídeos, e às vezes esses vídeos curtos, e dizemos assim, que coisa fabulosa, que mensagem maravilhosa. Nós, em 2, 3 minutos, vemos ali coisas espetaculares, vídeos muito bons, mas se nós observarmos como é que se processa toda a construção desse vídeo, nós vamos ver que não são 2, 3 minutos a duração real daquele trabalho, mas assim foram 5, 6, 7, 8, 10 horas de trabalhos, de gravações, regravações, para que se faça a montagem daquele vídeo de 2, 3 minutos, cortando uma série de cenas, de situações, de falas, até que a resenha, o resumo, fique muito bacana, fique ótimo, ao ponto de trazer a admiração de todos. O que aconteceu na montagem desse vídeo? Nós fomos cortando aquilo que não interessava, aquilo que não era útil. Porque se nós fôssemos ouvir aquelas 6 horas, 7, 8 horas seguidamente, possivelmente não aguentaríamos 30, 40 minutos. Entretanto, fomos descartando aquilo que não ficou perfeito, aquilo que não estava bom, aquilo que não tinha necessidade, e todo aquele tempo foi resumido a 2, 3 minutos. Podemos comparar isso às nossas vidas, nesses acontecimentos, dessas horas do dia todo, e nós muitas vezes deixamos que esse filme tenha o tempo completo, sem haver cortes nenhum. Não damos qualidade às nossas horas ou aos nossos dias. Porque existem tantas coisas sem necessidade, sem qualidade, sem objetivo, sem significação, que nós deixamos que permaneçam em nós e não os descartamos. Então nós perdemos as nossas energias, o nosso tempo, focado em coisas, em situações desnecessárias, sem selecionarmos, sem podermos, não peneirando essas situações e acabamos carregando pesos inúteis e desnecessários às nossas vidas. Nos perdemos nas fragilidades, nas insignificâncias e não observamos o principal que acontece à nossa volta. Então, nós precisamos parar em nossas vidas, porque existem tantas coisas que dentro desta parada nós vamos descobrir, nós vamos observar. Hoje, assistindo uma mensagem de Chico, vindo pelo canal Espírita, a mensagem de uma nova era, aquilo que ele falava sobre este momento, falava lá atrás desse momento, Chico nos dizia da significação
de selecionarmos tudo aquilo que está ao nosso lado, que tivéssemos olhos atentos ao simples, ao belo, ao puro, para que não fôssemos nos desviando. Porque nós nos perdemos nas dificuldades, nós nos perdemos nas correrias, nós nos perdemos nos conflitos, porque todo dia tem lutas, tem enfrentamentos. E Chico diz: te acalma, acomoda o teu coração, porque tudo passa. E isto também passará. Na serenidade, no silêncio e na observação, nós vamos fazer aquele papel que é feito na seleção das cenas quando montamos aqueles filmes magníficos que nos são apresentados. O segundo ponto importante desta parábola, desta mensagem que nos chega, é que aquele homem, o samaritano, sentiu o que os outros não sentiram. Se condoeu com a dor alheia, sentiu a dor alheia. Quando nós não paramos o nosso tempo e fazemos essas reflexões, essa peneirada, essas seleções, nós vamos tocando nossas vidas num arrobo, num impulso, sem seleção, sem qualidade. Vamos ao longo do tempo nos desgastes de energias, desgastes físicos, emocionais, perdendo a qualidade do refletir. E isso, com certeza, vai ser um elemento importantíssimo na formação dos nossos sentimentos. É muito triste quando nós não nos tocamos da dor do nosso semelhante, da dor daquele que está ao nosso lado, daquele que tem menos condição social, que tem menos conhecimento das matérias escolares, profissionais, não chegaram ainda ou nós já chegamos? E olhar isso, ao sentir isso, nós muitas vezes passamos por cima, ou então sequer estamos atentos, ou desprezamos muitas vezes. Então nós estamos num mecanismo de tanta correria hoje, de tantas necessidades, de tantos conflitos, que sequer nós estamos conseguindo sentir aqueles que caminham ao nosso lado. A máxima que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, cada dia mais fica de lado. Como sentir? O que eu devo passar, o que eu devo fazer para começar a sentir, para começar a ter compaixão? Esse não é um mecanismo em que nós determinamos o momento que nós queremos, mas esse é um mecanismo que nas nossas transformações pessoais nós vamos adquirindo. São disciplinas. E adquirir toda essa compaixão, todo esse sentimento, esta observação, requer uma mudança de atitude. Nós encontramos nos principais ensinamentos que o homem tem acesso aquilo que Jesus nos deixou. Então é preciso viver o Evangelho. É preciso viver a espiritualização. É preciso viver a oração, o mecanismo bendito da nossa ligação com Deus, o conversar com Deus, o orar com Deus. É preciso que nós venhamos a falar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a sair de nós, para que os outros nos conheçam
E nesta possibilidade que nós abrimos para que as pessoas entendam aquilo que eu sinto, o outro possa ter a liberdade de falar aquilo que ele sente. E nessa troca de experiências, nós vamos encontrando as respostas que eu não tinha no meu coração, na experiência do outro. E eu levo ao outro as respostas que ele não tinha. Passamos a entender que nós não estamos prontos, que somos seres em reformas e em construção. Tanto quanto o outro é um ser em reforma e em construção. Entendendo isso, que eu estou em reforma e construção, eu começo a perceber que o outro tem as mesmas fragilidades que eu tenho e dá o mesmo trabalho que eu dou. Querendo que ele me compreenda, eu passo a compreendê-lo. Ao compreendê-lo, ao prestar atenção, eu começo a perceber as suas lutas e vou descobrir que as lutas deles são muito mais difíceis e pesadas do que a minha, do que a nossa. Ao ajudá-lo no retorno daquilo que nós recebemos, nós vamos descobrir o grande prazer de servir. E sentir é adiantar-se à necessidade alheia. A compaixão é perceber a necessidade do outro sem nada dizer e adiantar-se ao seu sofrimento, procurando amenizá-lo, diminuir. Sentir e observar na reação dos animais quando nós chegamos em casa, no carinho que nós fazemos, no olhar quando ele nos diz: você é tão importante. Na pureza desses sentimentos. Sentir é quando tu olhas para o teu pai, a tua mãe, ao nosso pai, à nossa mãe, com as mãos calejadas, a pele enrugada, e ver neles a luta que tiveram para nos dar condições de ser o que somos hoje. Sentir é ver os esforços daqueles que caminham pelas madrugadas, servindo os lanches, os cobertores, a alimentação daqueles que estão caídos das calçadas ou nas drogas. Ser feliz e sentir é elogiar o cafezinho gostoso que a gente, ao levantar, encontra pronto. Sentir é aprender a dizer obrigado por tantos bens que nós recebemos. E assim nós vamos automatizando esses comportamentos e passa a ser algo natural em nós estarmos atentos às necessidades dos outros. E se amanhã acontecer um acidente e imediatamente nós descemos a bicicleta, paramos o nosso carro, a nossa caminhada e vamos socorrer aquele que está caído, combalido nas estradas da vida. Terceiro ponto importante desta palestra é quando nós percebemos que o bom samaritano fez o que os outros não fizeram. Porque nós podemos parar em nossas vidas para atender o outro. Nós podemos sentir a dor do outro, mas se nós não fizermos, se nós não cuidarmos, nada disso tem significado. Expressão maravilhosa que Maria Teresa de Calcutá dizia, não em outras palavras, mas o sentido era esse. Bacana os lábios que rezam, que oram, mas abençoadas as mãos que amparam e que servem. Então, nesta passagem desta parábola, nós vamos encontrando um ensinamento maravilhoso que Jesus nos deixou. Parar, sentir e fazer. Medicação maravilhosa em nossas vidas.
receita para descobrirmos em nós a felicidade. Um professor entrou na sala de aula e surpreendeu os alunos. Chegou ali na sala de aula com os adolescentes, jovens, e trouxe várias bolas. E entregou as bolas, uma bola a cada aluno e disse: escreva o seu nome no papelzinho e coloque dentro dessa bola. Feche o orifício, todos assim colocaram os seus nomes. E ele disse: joguem as bolas no chão, afastem as carteiras e joguem as bolas no chão. E todos jogaram. Agora misturem tudo isso daí. E os alunos começaram a chutar as bolas, aquela alegria, ficou aquela mistura enorme, aquela bagunça enorme própria dos adolescentes. Aí o professor surpreende, ele diz: olha, agora tá bom. Cada um tem 1 minuto para encontrar a bola que está escrito o seu nome. Passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, não encontraram as bolas com os seus nomes. E o professor disse: agora você pegue uma bola. Cada um pegou a sua bola. Falou: veja o nome que está escrito e entregue à pessoa que tem o nome escrito nessa bola. Em menos de 1 minuto, tudo isso estava pronto, tudo arrumadinho, cada um com a bola com o seu nome. Esta história nos mostra que enquanto corrermos atrás da individualidade, e essas bolas representam a felicidade, todas as vezes que nós corrermos atrás da felicidade, tão somente pensando em nós, nós não vamos encontrá-la. Mas a partir do momento que nós colocamos a bola da felicidade na mão do outro, fatalmente, em muito pouco tempo, a felicidade estará em nossas mãos. A nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que nós proporcionamos aos outros. Gostaríamos de encerrar o nosso evangelho lendo um texto que consideramos assim muito especial. Gostaríamos que prestasse atenção, fechasse seus olhos e deixasse que esse conteúdo penetre em nossos corações. E o título é O Reencontro. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava o infinito, não te via e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos e tu não estavas. Te busquei através dos sacerdotes, pastores e não te encontrei. Senti-me vazio, desamparado e descri. Na descrença te ofendi. Na ofensa tropecei e no tropeço caí. Na queda, Senhor, senti-me fraco. Na fraqueza pedi socorro. No socorro encontrei amigos e nos amigos encontrei carinho. E no carinho vi nascer o amor. Com o amor vi um novo mundo. E no mundo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, recebi. E recebendo, me senti feliz. E feliz encontrei a paz, e com a paz foi que enxerguei que dentro de mim é que estavas, e sem te procurar foi que te encontrei. Graças a Deus, muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Que assim seja. Obrigada.
Só gratidão. Esse seu texto final me emocionou muito. A gente procura Deus de todas as formas, Ele está tão perto, né? Está tão aqui dentro. Mauro, depois eu gostaria que você entrasse nos comentários. No começo, muita gente, foi o que a gente falou no começo, tanta gente em desequilíbrio, em problemas pessoais, em debates, conflitos, né? E essa palestra veio a calhar e depois você foi mostrando como há pessoas muito mais necessitadas do que a gente, né? E a gente tem muito a agradecer. E às vezes a gente entra nesses debates e nesses conflitos esquecendo que tem muitas pessoas que necessitam da gente, né? Gratidão gratidão imensa pelo teu carinho, pela forma como você fala, você expressa carinho no teu olhar. Isso é uma energia que alcança todo mundo e todo mundo se sentiu, tocou o coração das pessoas. Eu acho que isso é o que o Evangelho tem que fazer, né? Se não tocar, a gente não muda. Não muda. Né? E você tocou o coração de todo mundo, eu queria te dizer, depois você vê os comentários, mas é muito gratificante, viu? Muito obrigada pela explanação, pelo carinho, pelo amor com que você falou com todos nós e pelo puxão de orelha também, porque o Evangelho sempre tem um puxão de orelha. Se não tiver, não é o Evangelho, porque não faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? A gente fala pra gente mesmo. Exatamente, vamos sair da sala, vamos sair da nossa casa confortável e parar de, às vezes, de se ter piedade, vamos pôr a vida em ação, né? Que a caridade nada mais é do que o amor em ação, não é? Com certeza. Gratidão, gratidão mesmo. Eu já falei amanhã a minha parte do que eu achei da palestra de hoje. É que amanhã tem estudo do Livro dos Espíritos, eu convido todo mundo e toda vez o Alexandre fala, vamos falar um pouquinho do que nós achamos da palestra. Eu já falei hoje. Você me emocionou muito, muito, muito com esse último que você disse agora. É um trecho, não sei se é é um texto, né? É um texto. Maravilhoso. Chama o Reencontro. Reencontro. Muito obrigada por essas palavras. Então amanhã o nosso recado é que tem o estudo do Livro dos Espíritos a partir das 20 horas até as 21h30, então tá todo mundo convidado. Eu vou fazer a oração final, porque como a gente não tá tendo o passe presencial, né, Mauro? Então a gente tenta... Lógico que eu já disse que conforme a palestra, o bate-papo, a espiritualidade já está agindo, né? Não existe essa dimensão de espaço só que fisicamente entre nós e um aparelho, mas as pessoas com essa interação de amor que tem, eles estão próximos, né? E Jesus está lá. Os amigos espirituais estão na casa de cada um, colocando o remédio necessário para cada ser, para cada irmão. Então eu queria imensamente agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa palestra, por esse bate-papo tão edificante, tão pessoal, tão amigo, tão carinhoso, tão amoroso, que chega aos nossos corações, nos trazendo alento e mostrando que nós temos muito o que agradecer e muito o que ajudar. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos ajude nessa melhora íntima, nessa melhora de equilíbrio, para que nós possamos ser instrumentos dele, se espelhando em seus atos, se espelhando em seus exemplos, apesar, como eu disse, sermos tão pequenos ainda perto do Mestre.
mas podemos sim ser exemplos de seres humanos. Podemos sim, um pouquinho por dia, ser um pouquinho parecido com Jesus, no ato de amor e de compaixão com o nosso próximo. Eu peço agora que os nossos amigos espirituais, essa pleite de amigos bondosos, que fazem parte de Jesus, com Jesus, que está no nosso planeta nesse momento difícil, de flagelo, de provas, expiações, mas que não esqueçamos que não estamos abandonados. Nós estamos com Jesus, segurando a mão de Jesus. Eu posso dizer que não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tormenta. Eu entendo que cada um tem o seu barco, um barco maior, um barco melhor, outros têm um barquinho à vela, outros estão se segurando numa tábua de salvação, mas Jesus não desampara nenhum desses irmãos. E cabe a nós ajudar esses irmãos menos afortunados nesse momento tão importante que o planeta vive. Cabe a nós colocarmos à prova o que é a caridade verdadeira e fraterna, sendo uma palavra, um sorriso, mas também um alimento, uma ajuda, que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão necessitadas. Um pouquinho de cada um, a gente consegue acalentar corações e também não adianta a gente falar de Jesus Cristo para uma família faminta, para uma família que está passando necessidade. Vamos nos reunir com amigos e um pouco de cada um a gente consegue socorrer alguns irmãos. Façamos isso e Jesus nos mostra sempre o melhor caminho da caridade. Que nesse momento Jesus visite seus lares, coloque nessa água todo o remédio necessário para os males físicos e espirituais, que fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa tolerância e amor ao próximo, que ajude a manter o equilíbrio e a compaixão com o nosso próximo. Que essa água seja colocada, fluidificada com o remédio necessário para cada um de seus entes queridos que moram com você ou com quem você vai compartilhar essa água. As pessoas às vezes necessitadas, doentes, pessoas que estão precisando de um remédio mesmo que Jesus ali coloque para diminuir suas dores, agradecendo este passe que Jesus nos dá nesse instante, com um abraço fraternal, essa figura doce e meiga do Mestre em nossas mentes. E Ele nos abraçando fraternalmente e deixando em nossos lares uma luz de paz, de amor e de fraternidade. E que assim seja, mais uma vez, graças a Deus. Eu vou ler o texto que o Alexandre fez, que diz muito... esse é seu, irmão. Você quer que eu leia? Você quer ler? Não, leia. Indiferença moral. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos sábios conselhos, alertas, chamamentos de atenção por parte de espíritos nobres que seguramente trabalham em prol do bem e da nossa felicidade. Um deles escreveu o seguinte: cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Muitos poderão dizer que não acreditam nos espíritos e simplesmente ignorar essas palavras. Mas uma coisa é certa,
trata-se de uma grande verdade. A nossa época é notável pelas conquistas intelectuais, mas lamentavelmente marcada pela indiferença moral. Quando vemos nas mídias, de maneiras escancaradas, a mentira, a corrupção, a hipocrisia, temos que dar razão aos sábios do espaço que nos observam atentos. Pessoas que estão no poder se chafurdam na corrupção e zombam do povo diante das câmeras, numa demonstração vergonhosa de indiferença e desrespeito por aqueles que os colocaram na posição de mando. Pais observam passivos o mau caráter de filhos tiranos, violentos, que pisam nos sentimentos alheios como quem esmaga um verme infeliz. Jovens, filhos de pais que fazem as leis ou que deveriam exigir o seu cumprimento, são os primeiros a desdenhá-las, desrespeitá-las, com visível cinismo, como se estivesse acima do bem e do mal. Mães que maltratam filhos indefesos ou jogam no lixo, como se fossem dejetos fétidos dos quais desejam se livrar. Hordas de pessoas que dizem injustiçadas invadem propriedades alheias com armas em punho, com violência e com a certeza de contar com a impunidade e a indiferença das autoridades. Povos inteiros são massacrados, subjugados, quase exterminados por nada, apenas para que o mundo veja quem tem mais poder. São realmente tempos de grande diferença moral, não há dúvida. Parece mesmo que o mundo vai acabar em corrupção, em colúnios, conchavos, interesses mesquinhos de toda ordem. E isso tudo acontece diante das vistas dos intelectuais do terceiro milênio, daqueles que deveriam e poderiam usar os veículos de comunicação para conter essa tsunami moral que tudo arrasta, poderosa, diante de uma geração que assiste a tudo em tempo real, graças aos avanços tecnológicos. E as pessoas de bem se perguntam desoladas: que mundo é esse? Que tipo de pessoas está com as rédeas do planeta nas mãos? Não se pode negar, todavia, que muitas estão indignadas, mas, lamentavelmente, a nossa indignação não sai do conforto do sofá, na sala aconchegante, de dentro da segurança de nossos lares. São tempos de indiferença moral, de passividade, de insensibilidade generalizada, certamente. No entanto, devemos convir que, se todos quiséssemos, poderíamos emparedar e retirar de cenas os malfeitores em pouco tempo. Isso sim valeria a pena, mas a maioria prefere pagar para opinar nos shows de faz de conta, como se isso lhes garantisse alguma vantagem real. E assim vamos vivendo de ilusão em ilusão. E a indiferença vai se alastrando, destruindo, entorpecendo, infelicitando, aniquilando a esperança. Se você é uma dessas pessoas que está indignada com a situação, faça alguma coisa. Haja de alguma forma. Escreva, fale, manifeste-se. Cobre a atitude dos governantes, mas faça isso com serenidade e bom senso, sem violência. Considere que toda atitude violenta não faz sentido, quando o que se pretende é justamente o contrário. Pense nisso e não fique só na indignação. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos.